Graça e paz, amados. Vamos ver o tema, o Cordeiro de Deus, da Páscoa à cruz. Vamos pesquisar no livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao 14, e o Evangelho de Lucas, do capítulo 22, do versículo 7 ao 20. Vamos ver que a Páscoa foi instituída por Deus no Egito e marcou o livramento do povo hebreu da morte e da escravidão. Naquela noite, um cordeiro sem defeito foi morto por cada família, sob a direção de Deus dada por Moisés. E o sangue deste cordeiro foi colocado nos umbrais das portas. Esse era o sinal que iria poupar os primogênitos da casa onde o sangue estava nos umbrais da porta. Séculos depois, Jesus, o Cordeiro de Deus, celebrou a última Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor, apontando para o verdadeiro livramento, o da condenação eterna, pelo sangue do seu sacrifício. Cristo cumpriu de forma perfeita a Páscoa. O seu sangue nos livra da morte eterna e nos introduz em uma nova aliança com Deus. A Páscoa no Egito foi um grande livramento pelo sangue de um cordeirinho perfeito que cada família matou. Você vai encontrar isso no livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao 14. O julgamento de Deus viria sobre o Egito. A morte dos primogênitos seria o último juízo. A ordem divina era tomar um cordeiro sem defeito, sem mácula, sacrificado e aplicar o sangue nos umbrais da porta. Isso está escrito no capítulo 12, do versículo 5 ao 7. O sangue era o sinal que protegia, como diz no versículo 13. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Esse era o devorador que estava vindo para matar o primogênito. Mas quando ele olhasse na porta e visse o sangue nos umbrais, ele desviava da casa. A instituição da Páscoa foi instituída como memória perpétua, como diz no versículo 14. Um sinal de libertação e obediência. Isto apontava para Cristo, que na última ceia, bem séculos depois, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo perfeito, como Lucas testifica no capítulo 22, versículo 7 ao 20, que Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos. Observe no capítulo 22 de Lucas, no versículo 7 e 13, e cumpriu esta ordem de Deus, esta profecia, que ele teria que ser esmagado, como diz lá em Isaías 53. Ele revela que o cumprimento daquela Páscoa, como diz 19 e 20, nos livraria da condenação eterna. O pão que ele comemorou na última ceia representava o corpo dele, que iria ser dado por toda a humanidade. E o cálice, que era o sangue, era a nova aliança e representava o sangue dele. Jesus se apresenta como o verdadeiro, único e exclusivo Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue dele é que tira o pecado do mundo, como diz no capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Confira lá.
Essa revelação do Cordeiro de Deus nos trouxe a redenção. Cristo é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. O juízo de Deus ainda está sobre o mundo. Porém, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, o sacrifício do Cordeiro de Deus naquela cruz, estão poupados do juízo de Deus. A nova aliança é marcada por um grande livramento e comunhão eterna com Deus através do sangue de Jesus. A Páscoa dos Hebreus apontou profeticamente para Jesus. Assim como o sangue nos umbrais das portas livrou da morte física dos primogênitos, o sangue de Cristo derramado na cruz nos livra da morte eterna. A ceia do Senhor é nossa celebração da nova Páscoa, um memorial não apenas do livramento, mas de uma nova vida em Cristo. E o Senhor disse para nós participarmos da ceia com o vinho ou suco de uva, representando o seu sangue, e o pão representando o seu corpo. Dependendo de cada região, cada item pode ter substâncias diferentes por conta da região, de não ter suco de uva e não ter o devido pão. A Páscoa dos Hebreus apontava profeticamente para Jesus. Assim como o sangue nos umbrais livrou da morte física, o sangue de Cristo derramado na cruz nos livra da morte eterna. E a ceia que participamos é uma ordenança de Deus até que Ele venha nos buscar. Você já aceitou o sacrifício de Jesus? Você crê no sacrifício de Jesus? Que Ele morreu naquela cruz, derramou todo o seu sangue por amor à humanidade, por amor por mim e por você. E crê que Deus ressuscitou dos mortos? Se sim, confesse com a sua boca. A outra questão é, para você que já é cristão, você participa da ceia do Senhor com reverência e entendimento? Aqueles que comem a ceia do Senhor de forma indigna, que está vivendo a vida de pecado, está comendo para a sua própria condenação, mas aqueles que estão arrependidos, estão participando da ceia do Senhor, eles estão recebendo, vai receber naquele grande dia o Senhor. A morte passou por você, porque Jesus substituiu você na cruz. Quem era para ir para a cruz era você. Pense sobre isso. O sangue de Jesus é a nova aliança entre Deus e a humanidade. Aquele que crê no sacrifício de Jesus, confessa que Ele é o Filho de Deus, o Salvador da sua alma. Crê que Deus ressuscitou dos mortos e será salvo. Porque só por meio da aliança e de um sangue de um Deus, você recebe perdão dos pecados eternos. Glórias a Deus e glórias a Jesus por ter se entregado por nós naquela cruz.